Salve, salve meus companheiros de jornada, Reginaldo Gazai quem vos fala, espero que todos estejam bem e nesse vídeo trago as operações que realizamos no pregão de hoje. Bora lá ver o que o mercado nos reservou para esta data. Antes de mais nada, peço gentilmente que se inscrevam, compartilhem o conteúdo do canal com quem acreditem que possa tirar proveito e deixem o like, pois vai ajudar bastante a gente aí. Dizer que o intuito dos nossos vídeos é trazer de forma transparente o resultado que obtemos através do nosso setup, seja eles dias de ganho ou dias de perda. E o intuito do nosso setup é ajudar o trader iniciante a tirar a subjetividade do mercado enquanto vai ganhando tempo de tela. O nosso setup apresenta resultados interessantes no longo prazo, porém, muito mais importante do que dizer que os resultados são interessantes é que vocês possam tirar as próprias conclusões de vocês. Para isso, quem tiver interesse, basta entrar em contato através do e-mail operacionalgaza@gmail.com, manda lá seu nome, WhatsApp e a cidade onde está localizado, que enviarei por um período teste de 30 dias o nosso setup. Lembrando que a data limite para essa solicitação é dia 30/6/2022. A partir dessa data, não disponibilizarei mais o setup para teste. Capital recomendado para que se opere o nosso setup é de R$1.000 por contrato, caso você tenha um perfil mais arrojado, e R$2.000 por contrato, caso você tenha um perfil mais conservador. Nosso setup ele foi desenvolvido para que se opere das 9 da manhã até o meio-dia e devemos operar todos os dias, porque se a gente escolher dias para trabalhar e tiver o baita azar de escolher apenas os dias de loss, no longo prazo a conta não fechará. No mercado de renda variável não temos garantia e nós também não temos. Porém, seguindo a risca o que pede o operacional, ficaremos sempre alinhado com as estatísticas e muito bem municiado pelas probabilidades. Day trade não é investimento, é especulação de altíssimo risco, portanto, muito cuidado. Só coloque no mercado o dinheiro que você possa perder. Na descrição do vídeo tem um link que te direciona para um vídeo que mostra de forma detalhada como funciona o nosso setup para quem opera menos do que 5 contratos, ou seja, até 4 contratos. Para quem opera 5 ou mais contratos, desde o dia 1/4/2022, temos os vídeos aí que também mostra de forma detalhada como operar dessa forma, com essa estratégia aí, usando o nosso setup desenvolvida pelo nosso parceiro aí de mercado, Leandro Moura, onde desenvolveu uma forma de trabalhar com execuções parciais, porém você precisa de aí, no mínimo 5 contratos para trabalhar. Iniciamos o dia com a ideia de fazer no máximo 3 operações, caso as 3 primeiras sejam vencedoras, aí sim como um bônus arriscamos uma quarta, sendo vencedora arriscamos uma quinta e assim sucessivamente. Porém, caso uma delas tenha stop ou 0/0, limitaremos a no máximo 3 operações dia, porque desta forma, em dias muito ruins, blindaremos o nosso capital a um prejuízo máximo de 600 pontos. Muito importante também que vocês assistam nas nossas playlists. O último vídeo eu sempre trago a atualização das nossas estatísticas e é importante que vocês assistam para entender todos os riscos e a disciplina que tem que ter para operar o nosso setup. Qualquer dúvida, só entrar em contato através do e-mail ou deixe seu comentário que tentaremos responder e esclarecer qualquer dúvida. Então vamos lá para os pontos que realmente interessam para esse nosso último pregão do mês de maio, dia 31/5. E após as nossas operações, irei mostrar aí o fechamento do mês, qual foi o nosso resultado e trarei também as atualizações das nossas estatísticas e probabilidades. Adiantei aqui Candle 3 nos dando um alerta para compra. Como já sabem, precisamos aguardar o fechamento do Candle. Candle 3 fechou verde. Comprei a mercado, 5 contratos, estamos operando. Ordem oco configurado, stop dos nossos contratos a 200 pontos da entrada. E os nossos alvos, 1 a cada 100. Primeiro com 100 pontos e o último contrato com 500. Caso o mercado nos dê chance e avance a nosso favor 300 pontos, o setup permite que protejamos aí os nossos últimos 2 contratos restantes no ponto logo acima onde foi a nossa entrada. Candle 4 na nosso favor e pegando aí o primeiro contrato da nossa primeira entrada. E o Candle 4 nos dando mais um alerta para compra. Para quem acompanha, sabe que o setup permite que façamos operações simultâneas, porém no máximo 2. Candle 4
fechou verde, comprei a mercado mais 5 contratos, stop 5 pontos, 200 pontos dos 5 contratos da nossa entrada e os nossos alvos 1 a cada 100. O papo é o mesmo, caso o mercado nos dê chance e avance a nosso favor aí 300 pontos, a gente protege os 2 restantes num ponto logo acima onde foi a nossa entrada. No dia de hoje, a segunda entrada ela foi exatamente 100 pontos acima da primeira. Então ali ele ficou junto ali, né? 2 contratos ali a cada 100 pontos. Muito importante que vocês configurem a ordem oco no vídeo lá do dia 1/4. É só entrar na nossa playlist aí do mês 4. No dia 1/4 eu mostro lá no começo do vídeo como configurar a ordem oco. Porque vocês podem perceber que quando a gente faz operações simultâneas, o software já calcula um preço médio, né, e colocar manualmente esses pontos, tanto do stop quanto do alvo, fica mais chatinho. Então, com a ordem oco já configurada, tanto o nosso alvo, né, quanto o stop ele já fica posicionado automático. Caso o mercado ande a nosso favor os 300 pontos, a proteção será no ponto acima onde foi a entrada, onde aparece aqueles triângulozinhos amarelos aí, no caso da compra, né? Não acima do preço médio, sim no ponto acima da entrada. Caso não apareça esse indicador aí, esses triângulozinhos na tela de vocês, é só clicar com o botão direito no gráfico aí, propriedades, e clicar na opção lá, exibir trades realizados. Adiantei mais um pouco aqui, candle 6 indo a nosso favor e executando aí o segundo contrato da primeira entrada e o primeiro da segunda. Aqui o candle 8 indo a favor da nossa operação, executando o terceiro contrato da primeira entrada e o segundo da segunda, e assim o setup permite que a gente proteja a nossa primeira entrada num ponto acima onde foi a nossa entrada. Então ali na região do 111,865, 860, ali a gente protege os 2 últimos contratos. Nesse ponto aqui, candle 11, indo buscar aí o quarto contrato da nossa primeira entrada e o terceiro contrato da segunda. Então assim o setup nos habilita a proteger os 2 contratos da segunda entrada num ponto logo acima onde foi a entrada, ali no 111,960. Aqui eu parei só para mostrar que o candle 16 também nos deu um alerta para a compra, porém não executamos, tá? Seguir a regra é o mais importante desse jogo, tá? Então, como o setup só permite 2 operações simultâneas e nós tínhamos ainda contratos da primeira e da segunda operação em aberto, não executamos essa entrada. Então, siga a regra, né? Porque, como eu sempre digo, garantias não temos, porém, seguindo as regras, as orientações do setup, ficaremos sempre alinhados com as nossas estatísticas e muito bem municiado pelas probabilidades. Então, sigam a regra e só façam as operações recomendadas pelo setup. Opere exatamente como é recomendado. Aqui o candle 17 indo a favor aí e executando o quinto contrato da primeira operação e o quarto contrato da segunda operação. A partir de agora, caso tenhamos algum sinal, aí sim podemos aí operar, pois só temos contrato de uma operação em aberto. E aqui nesse ponto, o candle 19 voltando contra. E foi esse o candle aí que tirou o último contrato da segunda operação no 0 a 0. Então, a partir de agora, o que eu faço? Sigo a regra mais importante do setup, que é quando algo não correr conforme o esperado, que é alcançar todos os takes, limitaremos a no máximo 3 operações dia. Então, como tivemos um contrato que saiu no 0 a 0, faremos no máximo mais uma operação, caso o mercado nos dê esse sinal. Tranquilo? Sigam com disciplina para que a gente colha frutos aí no longo prazo. Adiantei bastante aqui. Candle 25 nos dando um alerta para a venda agora, tá? Então precisamos aguardar o fechamento do candle. O candle fechou vermelho, vendia mercado aí 5 contratos. Mesmo procedimento da venda é o da compra. Então ordem configurada, stop 200 pontos e os nossos alvos aí para os nossos 5 contratos, 1 a cada 100, né? Lembrando que estamos operando o setup com a execução de parciais. Para isso, né, é no mínimo necessário 5 contratos, sendo que R$1.000 é o mínimo de garantia por contrato, ou seja, para operar 5 contratos você precisa de no mínimo R$5.000 como garantia.
Para quem opera menos do que 5 contratos, ou seja, de 1 a 4 contratos, que vai buscar os takes cheios, né? Ou stops sem as parciais, tem vídeos no canal desde o dia 1/6 até o último pregão do mês 3 de 2022, né? 1/6 de 21 até o último pregão do mês 3 de 22, tem as operações como devem ser feitas aí sem as parciais. E na descrição do vídeo também tem um link com um vídeo que mostra de forma detalhada como funciona o nosso setup. Então vamos adiantar aqui para ver como desenrolou essa operação. Adiantei aqui, candle 26 foi lá e buscou o primeiro alvo aí da nossa terceira entrada e também fechou com um sinal de venda. Porém, lembre-se, a regra deve ser respeitada e não fazemos mais a entrada, tá? Tivemos um 0 a 0 em um contrato da segunda entrada, então limitaremos a no máximo 3 operações. Então assim faço, tá? Sigam a regra para que você fique mais próximo aí do sucesso do que do fracasso, né? As nossas estatísticas, nossos estudos que temos aí mostrou isso, tá? Essa é a forma que deve ser operado o nosso setup. Então torno a repetir, na descrição do vídeo tem um link lá com o vídeo que vai mostrar de forma detalhada como você deve operar, né? Quais são as regras. E desde o dia 1/4, como operar com as parciais para que a gente tenha um capital aí a partir de R$5.000 que você pode operar com 5 contratos. Então vamos adiantar mais um pouco. E aqui o candle 28, né? O mercado voltou contra a nossa posição. E o candle 28 aí, logo na sua abertura, estopou os 4 contratos que tínhamos restante ainda da terceira entrada. Então a partir de agora finalizamos o nosso dia. Foram 3 entradas, né? Uma com take cheio, a segunda 4 parciais e um 0 a 0 e a terceira uma parcial e 4 stops. Então finalizamos o nosso dia com saldo positivo aí de R$361. Tranquilo? O que vale no mercado é o longo prazo, porém eu gosto de fechar mês a mês apenas para poder ter parâmetros, ter períodos, né, ter um ciclo para poder balizar as estatísticas. Então, não tivemos mais entrada no dia de hoje, né, não fazemos mais nada, seguimos a regra. Então, antes de mostrar aí como foi e movimentar o mercado até o seu final, eu vou trazer aqui as atualizações das estatísticas, trazer o valor do nosso fechamento do mês e a atualização dos nossos dados aí. Então vamos lá, trazendo aí nossos resultados. Então do lado esquerdo, essa planilha, esse maior retangular, aí ela traz os resultados que tivemos, que o setup apresentou com as operações parciais. Então lá do lado esquerdo, data, valor do dia, aí aproximado o que foi recolhido em fonte, né, já direto na corretora, taxa da corretora, que hoje eu pago aí média 50 centavos por contrato. Aí perfil arrojado, né, como eu falo, R$1.000 como garantia. Para quem é mais conservador, R$2.000 como garantia. Então, para operar 5 contratos, para quem é mais conservador, mínimo 10 mil. Depois, quantidade de entradas, quantidade de contratos que pegaram no stop, aí quantidade de contratos no 0 a 0 e assim sucessivamente, né? Quantidade de contratos no primeiro alvo, segundo, terceiro até o quarto, quinto, do 100 aos 500 pontos. Lá embaixo, então, a gente tem o total de entradas, 53 entradas, total de 265 contratos operados nesse mês. 135 contratos estopados, 12 no 0 a 0, 37 no primeiro alvo, 26 no segundo, 24 no terceiro, 20 no quarto alvo e 15 no quinto alvo. Desta forma, a gente fecha o mês, né? Então, o resultado dia a dia. Então, desta forma, a gente fecha um mês com um lucro bruto de R$1.055. Esse lucro é bruto, tá? Vai ter que descontar aí além do que já foi retido em fonte, mais taxa da corretora, sobra aproximadamente 711, mais os 19%, né, da diferença, né, que para quem opera aí sabe que o imposto é de 20%, né? 1% já é retido em fonte e os outros 19% a gente tem que recolher o DARF. Beleza? Então, aproximadamente aí atingimos 5.275 pontos nesse mês, que dá um lucro em cima do nosso capital, né, de 21%, 21,10% para quem operou aí tem um perfil mais arrojado e usou 5 mil como garantia, e 10,55% para quem operou aí
dentro do perfil mais conservador, usando R$2.000 como garantia por contrato. E do lado direito, né, eu trago o resultado com as operações que são feitas sem as parciais, ou seja, você entra com 5 contratos, quando chega no 300 protege a operação no 0 a 0, mas não executa as parciais, deixa bater todos os contratos lá nos 500 pontos. Esse mês operar sem a proteção foi mais vantajoso, né? Geralmente esse operacional eu recomendo para quem opera com menos do que 5 contratos, porque no longo prazo, depois vocês vão ver aqui na hora que eu for mostrar as probabilidades, no longo prazo as parciais acabam compensando, porque elas minimizam sim o nosso lucro em meses de lucro, porém minimizam também bastante os prejuízos em meses onde a gente devolveria parte do nosso lucro para o mercado, que é normal, tá? Eu sempre falo isso, né? Perder nesse mercado faz parte, então a gente tem que aceitar essa perda e apenas administrar, gerenciar, para que a gente não tenha um prejuízo maior do que a gente pode absorver aí. Então do lado direito foram as mesmas 50. Opa, ali não bateu ali, 54 entradas, tem uma a mais ali. É que hoje tivemos 3 entradas e não atualizei na planilha, tá? Então depois eu vou atualizar, então no dia 31 tivemos 3 entradas que não foi atualizada nessa planilha da esquerda. Então foram as mesmas 54 entradas, né? Aí, primeira coluna ali, data, segunda valor, quantidade de stops, quantidade de operações que saiu no 0 a 0 e a quantidade de operações que chegaram no take cheio lá, né? Os 500 pontos. Desta forma, né? Fechamos um mês aí operando sem as parciais com R$2.000, que é um equivalente aí a 40% do capital para quem operou dentro do perfil arrojado, ou seja, 5.000 como garantia, e 20% para quem operou dentro do perfil mais conservador. Tranquilo? Então agora eu vou adiantar, mas adiantar não, né? Mudar a imagem aqui para trazer as atualizações das estatísticas. Primeiro eu vou trazer para quem opera sem as parciais, né? Que eu trago a referência para quem opera aí com um contrato. Então temos aí a atualização das nossas estatísticas, né, das nossas probabilidades. Então, do lado esquerdo, quantidade de meses. Então, de 19 aí, de maio de 2019 até maio de 2021, como eu já sempre mencionei, período de backtest, pois o setup foi desenvolvido no ano de 2021. De junho de 21 até hoje, operações em conta real, e todas elas desde o dia 21, desde o dia 1 do 6, né, de 21, estão aí no nosso canal. Então, com o valor lá dos 2.000 que eu mencionei, né, do fechamento, você divide esse valor por 5, teremos o lucro aí de 40% proporcional a um contrato, que é R$400. Beleza? Então, tivemos lá, para quem opera sem as parciais, um lucro aí de 40% nesse mês. Do lado esquerdo, né, voltando para a planilha, então é um total de 37 meses, onde a probabilidade da gente fechar os meses no positivo é de 75,68%, probabilidade de fechar no negativo ali é de 24,32%, e aí vocês vão vendo linha a linha, né, probabilidade de fechar com mais de 10% do capital, 56%, fechar com 20% positivo de 45% e assim sucessivamente subindo. E a probabilidade de você fechar um mês devolvendo mais do que entre 10% e 20%, 18,92%, probabilidade de devolver de 20% a 30%, 10,81%, até a probabilidade de ruína, ou seja, de você quebrar a conta, que ocorreu lá no mês da pandemia, em março, né, ocorreu uma vez isso daí, de 2,70%. Então existe o risco, é importante que vocês avaliem. Day trade não é investimento, é especulação de altíssimo risco, portanto muito cuidado se eu coloque nesse mercado dinheiro que você possa perder, tá? Desta forma de operar, né, sem as parciais, a rentabilidade média está hoje em torno de 19,49% sobre o capital, tá? Então quem começou, né, se tivesse começado a operar lá em maio de 19 com R$1.000, teria feito aí hoje já 721% sobre o capital, né? Teria um saldo hoje de 7.211. Lembrando que isso daí é apenas dado estatístico, tá?
mas vale a pena vocês avaliarem os riscos aí, tranquilo? Então agora eu vou trazer a atualização das estatísticas da forma de operar aí, que foi desenvolvida pelo nosso parceiro de mercado Leandro Moura, que é com as execuções parciais, tá? Além de ficar mais tranquilo, psicologicamente é mais fácil, porque você vai executando seus contratos nas parciais. É um período mais curto que temos de amostragem, porém se mostra bem interessante também, tá? Então vamos trazer aí essas estatísticas. Então aqui está a configuração dessa planilha, é a mesma da anterior, tá? Coluna da esquerda, a quantidade de meses, como eu já tinha mencionado, um período bem menor, 7 meses. Temos aí desde novembro de 2021 até o dia de hoje, até o fechamento de maio. Então percebam que as parciais são bem interessantes, né? Os dados são menores, 7 meses, então temos à esquerda ali as ocorrências em que os meses, a quantidade de ocorrências que aconteceram nos meses, então a probabilidade de fechar positivo aí é de 71%, a probabilidade de fechar com um lucro maior do que 20%, 57%, acima de 30%, 28% e assim subindo, tá? Dentro desse período que temos, esses foram os resultados. Probabilidade de fechar um mês devolvendo entre 1 a 10%, fica em 28,57%. Mas percebam que com as parciais, a rentabilidade média do setup subiu aí nesse período que temos aí de novembro a hoje, de 19% para 23,48%. Beleza? Lembrando que para operar com as parciais você precisa de uma margem de garantia no mínimo de 5 mil, caso você tenha um perfil mais arrojado, que fica R$1.000 por contrato, então tá ali na tela, né, 5 mil. E o percentual que obtivemos aí, então novembro 65%, dezembro teria devolvido 7,9%, janeiro 40%, fevereiro devolvemos 1,28% com as parciais, março 29% de lucro, abril 17% e maio 21%, né? Então a rentabilidade média é média, né? E não temos garantia, tá? Então não tem como garantir nada, como eu sempre falo. O objetivo do canal aqui é trazer de forma transparente os nossos resultados e mostrar que com disciplina é possível ganhar longevidade e lucrar no longo prazo. Porém, o mais importante é que tenha disciplina, né? Proteja seu capital, siga e respeite as regras, limitando perda diária. Foi valores que nós estudamos bastante para chegar nesse resultado. E é isso aí. Então, não tem muito mal o que mostrar, né? Caso tenha interesse, lá no começo do vídeo, nosso vídeo, eu mostro como solicito o setup para teste de forma gratuita. Se certifique de que vai ter disciplina para operar, porque se você não tiver disciplina para operar, não adianta. Depois você vai vir aqui encher o saco e falar que não funciona, não funciona. Tenha disciplina, que no longo prazo a probabilidade de você ter sucesso é maior do que você fracassar. Beleza? Mas eu vou falar de novo, já falei isso agora e vou falar de novo. Não temos garantias, tá? O intuito do setup é tentar ajudar o trader iniciante a ganhar um troquinho aí, uma consistência enquanto vai ganhando tempo de tela. Existem milhares de formas de operar, porém foi com esse setup que eu desenvolvi que desde maio do ano passado eu não preciso mais aportar valor na corretora, tá? E graças a Deus a curva de capital tem sido bem interessante, como vocês podem ver. Tem os vídeos que vocês podem acompanhar e mesmo assim solicite para teste, faça você mesmo os próprios testes, né? Para ver que os resultados aqui a gente traz a real mesmo, o que acontece no dia a dia. Todos que optarem por operar esse setup, com exceção do acaso, né? Como eu sempre falo, né? Que pode acontecer na hora de você comprar. Eu vou comprar, sua plataforma trava, então você acaba entrando 50 pontos acima, 50 pontos abaixo. Então, às vezes por causa de 2 tickets não pega seu take ou não pega o seu stop, então os resultados são diferentes. Porém, de forma geral, a grosso modo falando, todos que optem por operar esse setup devem ter os mesmos resultados que eu, ou algo muito próximo, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, como eu já mencionei, que o acaso pode acontecer, né? Falhar sua internet, sei lá, corretora sua dar uma pipocada, como às vezes já acontece comigo, né? Da corretora não executar a ordem, enfim, a corretora não executa a ordem ou pula stop, então tem que ficar sempre muito atento a isso daí. Mas, de forma geral, todos têm que obter o mesmo resultado. E no longo prazo, setup
se mostra lucrativo. Então basta vocês assistir os vídeos aí que vocês vão conferir, vão ver os resultados aí desses meses aí que eu mostrei para vocês. Beleza? Então vamos lá para mostrar como desenrolou o término do pregão aí. Então aqui já no final do nosso pregão, digo final porque para quem acompanha sabe que o nosso setup foi feito para que você opere até o meio-dia. E o último candle que dá algum tipo de sinal é o candle 36, né? Então seguimos a regra, fizemos apenas as entradas permitidas dentro do nosso operacional, não entramos no candle 16 e nem no candle 26, né? Fizemos só o que tinha que ser feito, né? E é o que vemos fazendo desde o dia 1/6, quando todo dia venho para operar e repito todos os dias a mesma coisa, dentro das regras do setup. Muito importante, proteja seu capital, porque protegendo seu capital você protege sua saúde financeira, sua saúde mental e aqueles que dependem de você. Só coloque nesse mercado dinheiro que você possa perder, não decepcione aqueles que acreditam em você e te apoiam nisso. Então estude, seja lá qual seja a forma que você vai operar, seja coerente, seja responsável, evite o excesso, né, de operações, o overtrading que falam aí, né, os termos bonitos. Mas o mais importante é que saibam, o mercado é soberano, ele sobe quando quer subir, desce quando quer descer. Quanto iremos ganhar não está sob o nosso controle, a única coisa que está sob o nosso controle é o quanto podemos perder. E dentro do nosso setup, validado nesse período que temos, é no máximo 600 pontos dia, quando tudo der errado. Porque a gente viu que desta forma a gente tem margem para reverter, mesmo assim sem garantias, porque o mercado ele é sazonal e de repente ele pode nos dar uma lambada aí e nos lascar. Então só coloque nesse mercado dinheiro que possa perder. Cuidado, o day trade é viciante. Então se você está tendo adrenalina e emoções quando clica no botão, dá um tempo, procura ajuda médica, pois não é normal. Você clicou no botão, é um trabalho normal, como seja, você vai executar a função, clicou no botão, acabou, é buscar o seu alvo, o seu stop. Se ganhou, óbvio, a gente fica mais feliz, mas quando perde, triste, mas sem emoção, não pode ficar nervoso, tem que acreditar no processo e no longo prazo. Então já falei demais, o vídeo de fechamento sempre fica um pouco mais longo. Se Deus quiser, amanhã estarei de volta para iniciar o sofrimento, a jornada, né? Digo sofrimento porque a gente tem que vir aqui mostrando os resultados. E muita gente assiste um vídeo, só pega um dia de stop, vem encher o saco falando que a gente está comprando topo e vendendo fundo. Mas faz parte do processo, todos os vídeos são liberados os comentários, né? Então cada um comenta o que quer. Tamo junto. Como eu já falei, se Deus quiser amanhã estarei de volta para a gente iniciar. Se você me perguntar hoje, e aí, junho, teremos lucro? Vou responder como sempre respondi, não sei. Sei que estou confiante, pois venho aqui e faço o que tem que ser feito. Acredito no processo, sigo em frente com responsabilidade. Bons negócios, que Deus abençoe. A todos, abraço.